O assunto de hoje é a Covid-19 relacionada a manifestações neurológicas. E olha só, de acordo com a rede de hospitais São Camilo de São Paulo, cerca de 50% dos pacientes hospitalizados para o tratamento do novo coronavírus apresentam algum tipo de sintoma neurológico que pode variar de leve a grave. Para falar sobre esse assunto, eu vou convidar o Dr. Paulo Nakano, que é neurologista. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer participar. A gente que agradece. Doutor, como atuam então essas manifestações neurológicas em pacientes com a Covid-19? Bom, durante a internação do paciente, ele muitas vezes, principalmente no atual momento dessa pandemia, a gente tem pacientes que vêm procurar o hospital por diversos motivos. E nesse período de pandemia, o que a gente viu, na verdade, foi uma redução do número de casos de pacientes no hospital. Então, muitas coisas, na verdade, começaram a ficar vinculadas com a possibilidade de também se tratar de Covid-19, né? Então, essas doenças elas podem se apresentar com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, podem se apresentar com confusão mental, né? Muitas vezes exteriorizando uma encefalopatia, né? Uma doença do cérebro. Pode também se apresentar com uma doença dos nervos periféricos e também do músculo. Ou seja, é uma forma bem variada de acometimento para esse paciente COVID-19. E quais são essas manifestações mais simples que mais costumam ocorrer nesses pacientes? Partindo pelas mais comuns, a mais simples, é a própria dor de cabeça, né? Que no termo um pouco mais meio técnico, do meio técnico, a gente chama de cefaleia. Essa dor de cabeça, a gente sabe que 90% das pessoas vão apresentar dor de cabeça uma vez no ano, né? 99% das pessoas têm dor de cabeça ao longo da vida. E no Covid-19, a gente está vendo que esses episódios de dores de cabeça, eles têm acontecido com certa frequência. Ou seja, uma dor de cabeça que não é muito específica, ela não se enquadra, depende muito até da predisposição do paciente a ter dor, né? Mas são dores que geralmente a gente tem visto de formas variadas, pode ser latejante, pode ser pulsátil, pode ser em peso, aperto, queimação, enfim. São diversas formas que ela pode se apresentar e acometer o paciente. Seja por conta dela especificamente, a dor leva o paciente ao hospital, ou muitas vezes até um sintoma respiratório que vem acompanhado de dor de cabeça, por exemplo, né? Isso também é muito comum. Outra causa são os processos de doença do cérebro diretamente, ou o processo inflamatório do cérebro como uma das possibilidades, que é o que a gente chama de encefalopatia. Esse paciente ele pode se apresentar por conta de sintomas gripais, uma possibilidade de Covid-19, e dentre esses sintomas iniciais, ele apresentar também confusão mental, agitação ou muitas vezes sonolência. Tudo isso pode vir acompanhado e pode demonstrar de repente uma inflamação secundária, um processo de acometimento secundário do cérebro em relação ao Covid-19, né? Temos também quadros de acometimento periférico que a gente fala, né? Ou seja, aqueles nervos que inervam a parte da musculatura das pernas, dos braços, das mãos. Isso tudo também pode ser por conta de uma complicação indireta do Covid-19, gerando fraqueza, gerando dificuldade para andar no paciente. Alterações sensitivas também pode acontecer, como formigamentos, amortecimento, o paciente sente que parece com uma dificuldade de sentir a pele. Nós temos também a diminuição do olfato, a diminuição do sensação de gosto, né, da boca, e até um processo inflamatório da parte do músculo também, gerando uma fraqueza muscular generalizada no paciente, também pode acontecer. Então, o paciente geralmente ele pode se apresentar dessas variadas formas, né? Estando relacionadas diretamente com o Covid-19 ou se apresentando com essas manifestações e fazendo com que nós, médicos do hospital, faz com que a gente pense nesse processo de Covid também relacionado a esses sintomas e faça a coleta de exame, né? Porque assim a gente mantém o paciente
dentro da área do hospital que cuida das síndromes gripais, né? Já que a gente tem essa divisão de atendimento em quem tem síndrome gripal e quem não tem, entendeu? Tá certo. E, doutor Paulo, uma dúvida. Vamos colocar uma situação aqui agora na nossa entrevista. O paciente, ele foi infectado pela Covid-19 e apresentou algum tipo de manifestação neurológica. Quais são as chances desse paciente ter alguma sequela de alguma manifestação neurológica após ele ter sido curado da Covid-19? Excelente pergunta. A gente sabe, o que a gente tem visto, né, com essa doença nova que o mundo teve que aprender a lidar, a gente tem percebido que boa parte do acometimento e tratamento das doenças que a gente conversa aqui, elas se aproximam, mesmo com a Covid-19. Então a gente sabe que os pacientes que têm Covid-19 e que apresentam sintomas moderados a grave, geralmente um acometimento mais grave, são os pacientes que têm mais risco, têm uma associação maior de ter os acometimentos neurológicos. E se a gente imagina que é um paciente mais grave em relação ao Covid-19, é um paciente que a gente entende que ele tem um processo inflamatório mais intenso. E isso faz com que as manifestações neurológicas também fiquem mais intensas e podem gerar sequelas. E as sequelas podem ser variadas, né? A gente também aqui, eu acabei não citando aqui no começo, porque são algumas alterações, né? Tem um número razoável de alterações, mas também tem o acidente vascular cerebral, por exemplo, o AVC, que a gente sabe que por si só deixa sequelas, né? Então, ele é um exemplo, e a gente sabe que tem uma associação baixa, mas tem uma associação com o Covid-19, pode deixar sequela. A própria encefalopatia que a gente conversou aqui em relação à inflamação do cérebro pode deixar sequela, por exemplo, cognitiva. O que é sequela cognitiva? É onde o paciente ele tem dificuldade em um dos domínios da cognição, né? Que é a parte da memória, função executiva, linguagem, capacidade de reconhecimento dos objetos, enfim. Um desses pode ser acometido e pode permanecer como sequela, assim como a própria fraqueza muscular, o acometimento de nervos periféricos fazem com que, mesmo com o tratamento, o paciente fique com uma certa dificuldade, por exemplo, motora específica, às vezes para andar, para movimentar os membros superiores, para conseguir se alimentar. Enfim, a gente tem visto que as sequelas podem existir, geralmente estão mais associados aos pacientes mais graves e pode ser muito variável em relação às sequelas. Ok, e tudo isso pode ser evitado, de certa forma, né, através da prevenção, do uso de máscara, né, do distanciamento social, se cada um seguir certinho as normas aí de segurança. A gente sabe que tem vários comércios em várias cidades e estados que já estão reabrindo, mas tudo com muita cautela, né, com muita segurança, a gente consegue ficar livre aí dessa doença. Doutor Paulo, a gente agradece mais uma vez a participação aqui conosco, viu? Obrigada aí por essa aula. Eu que agradeço a participação, estou à disposição.